O vídeo de hoje é sobre... O vídeo de hoje é uma dúvida que várias pessoas têm durante a graduação e que nós vamos esclarecer alguns pontos. E aí galera, Rafael Pereira, Catiane Krauzak. E hoje nós vamos falar, na verdade não é nós, e hoje ela vai falar sobre intercâmbio durante a graduação. Bom pessoal, a gente separou 5 tópicos principais sobre as principais dúvidas quanto ao intercâmbio, e a Catiane vai falar porque ela fez intercâmbio, e ela vai falar a experiência e em 5 tópicos curtinhos como é que aconteceu isso. Olá pessoal, esse assunto é um assunto bem especial para mim e eu espero poder conseguir ajudar a galera que tem essa vontade de realizar intercâmbio ainda na graduação. Eu vou responder algumas perguntas relacionadas tanto ao processo que eu fiz para conseguir ir para o intercâmbio e também durante o período que eu passei fora, algumas perguntas relacionadas lá. Então tá, pergunta número 1. Como tu descobriu o intercâmbio em Portugal? De início, quando eu entrei ainda na graduação, eu tinha essa vontade, mas eu nunca pensei que seria algo que eu conseguisse realizar ainda na graduação. Como que eu fiz para descobrir? Na verdade, foi bem ao caso que eu estava olhando o site da instituição, da universidade que eu estudei biomedicina, e no site da instituição falava sobre um processo seletivo do programa para intercâmbio em Portugal. Dei uma olhada nesse processo seletivo e eu conheci o programa que a minha instituição ela tem o convênio, que é o programa dos Erasmus. A maioria conhece mais a parte do Ciências Sem Fronteira, que eu não sei como é que está a situação, eu acho que não tem mais esse edital, mas eu ainda não conhecia esse programa, que é um programa, ele é um convênio entre instituições. E a minha universidade, ela possui, além de Portugal, tem outros países que têm esse acordo, enfim, entre as instituições. Então eu olhei o edital, ele era bem básico, assim, não era um edital tão difícil, então eu comecei a ir atrás para ver o que eu precisava fazer e se eu ainda estava no tempo correspondente ao que o edital pedia, enfim, para que eu pudesse ir para o intercâmbio. Quando eu olhei esse edital, quando eu vi no meu curso de biomedicina, eu fui a primeira aluna da minha universidade a ir para o intercâmbio por esse programa, pelo programa dos Erasmus. Então eu procurei a coordenação do curso, mostrei o interesse e a gente começou a olhar o que eu precisava fazer e se eu estava dentro dos critérios para passar pelo processo seletivo. O único problema que eu tinha na época é que eu já estava meio adiantada no curso. E o edital ele pedia que o aluno não tivesse concluído tantos números de créditos. Então eu teria que ir naquele semestre. Eu não teria a chance de ir no próximo semestre porque eu já teria cumprido todos os critérios no caso, os créditos da graduação e não conseguiria ir. No meu curso, então, eu consegui reunir todos os documentos necessários. Então, eu encaminhei todos os papéis que precisavam para essa seleção e eu fui selecionada. Então, basicamente, eu descobri o meu intercâmbio olhando mesmo no site da instituição e eles postaram sobre o edital. Entrei, olhei o edital, me interessei, achei que de repente seria o momento que eu conseguiria realizar essa minha vontade, que era fazer um intercâmbio, consegui passar. Que ano foi isso? Foi início de 2016. Então tu descobriu início de 2016 e para ir, então tu teve 6 meses para se organizar e viajar. Isso. Mas a seleção ela sai quase já no final do semestre, né? Tá, e a questão burocrática, como foi os documentos, o que foi preciso, o que tu não tinha e que precisou correr atrás de documentos para fazer esse intercâmbio? De documentos, essa parte mais burocrática que eu precisei fazer. De início, a primeira coisa, eu ainda não tinha passaporte, então eu precisava primeiro dar entrada no meu passaporte, porque ele leva até um prazo, eles têm um prazo para fazer a entrega, e a partir do momento que eu estava com o passaporte na mão, eu tinha que fazer o pedido de visto. Eu não podia ir só como turista, eu tinha que fazer um pedido de visto. E esse pedido de visto, ele também leva um tempo, então era a primeira coisa. Além do passaporte ali, do pedido de visto, eu tinha que fazer um seguro-saúde. Eu fiz, a minha universidade ela ajudou na época, encaminhando para que a gente tivesse uma sequência de documentos, enfim, para conseguir cumprir. Então eu fiz, basicamente, o passaporte, o pedido do visto, que é uma coisa que leva a outra,
e também a parte do seguro-saúde. E vai variar também de edital para edital, né? Cada edital, isso aí é uma coisa que aconteceu contigo, mas alguns editais podem ser diferentes, mas o básico é isso daí que vai ser provavelmente para todos, né? E como ficou a situação da universidade aqui, quando tu foi para lá? O que aconteceu no teu curso, sendo que tu estava longe dele e ele estava ocorrendo normalmente, né? Sim. Esse programa que eu realizei de intercâmbio, que é o Erasmus, o que ele acontece? Nesse período que eu fiquei fora, que foram 6 meses de duração meu intercâmbio, é um acordo com a instituição. Então, na verdade, aqui na instituição, na universidade que eu cursava biomedicina, eu não tinha que ter, na parte financeira eu não pagava nada, então era como se eu estivesse fazendo um estudo à distância. Então aqui na instituição ele ficou paralisado o meu curso, não foi uma matrícula trancada, ele só ficou paralisado e constava que era um aluno em mobilidade acadêmica, então esse período eu estava fora, mas a minha matrícula estava normal aqui, eu não tinha que assumir nenhuma parte dessa financeira na minha instituição aqui. Então, basicamente, nesse período foi basicamente isso. Alguma disciplina foi preciso ser recuperada? Não, na verdade, o que aconteceu? Como eu já estava entrando numa fase final, eu me matriculei aqui para fazer o meu TFG1, que é o trabalho final de graduação, que é aquele projeto. Então, eu me matriculei nessa disciplina porque lá eu não poderia fazer lá e trazer para cá. E como eu já estava entrando na minha fase final do meu curso, eu me matriculei nessa disciplina e eu cumpri os critérios da disciplina, mas eu cumpri tudo à distância. Então, a minha entrega desse meu projeto, ele foi online, então eu fazia entrega direto com a minha orientadora na época. As minhas reuniões, enfim, para definir o meu projeto também foram tudo online com a minha orientadora, mas eu não tive que recuperar nenhuma disciplina porque as obrigatórias do curso eu já tinha cursado. Eu já estava entrando mais numa fase de eu poderia fazer algumas optativas ou também na fase de TFG, que é o trabalho final da graduação, e estágio. Então eu não tive nenhum problema de ter que recuperar alguma disciplina para, em caso, faltar alguma disciplina obrigatória. Muito bem. Tá, e a questão de dinheiro, finanças lá, porque eu acredito que não seja tudo bancado pelo programa de intercâmbio. Então, alguma coisa lá tu vai ter que bancar, como moradia, alimentação, transporte, essas coisas. Como foi? É caro ir para lá? Tem que ter uma reserva de dinheiro ou dá para ir tranquilo sem precisar se desesperar na questão financeira? Sim. Como eu já tinha mencionado, na parte financeira, aqui na instituição eu não paguei nada de encargos durante esse período. E como eu fui nesse programa que é como se fosse um convênio, lá na parte dos estudos eu não paguei nada. As disciplinas que eu cursei lá eu não tive que pagar nada. Só que esse programa que eu fui, eles não dão nenhum tipo de bolsa para como se fosse a minha manutenção lá. Então essa parte de moradia, a parte de alimentação, transporte, seria tudo pela minha conta. Então no caso eu teria que entrar e me bancar nesse período nessa parte de alimentação, moradia, transporte. O resto, nessa parte de estudos mesmo, as disciplinas, como eu já falei, não precisava pagar. Muitas pessoas acham que pode ser um valor, vai para lá, questão de moradia, de alimentação, é um gasto muito alto. Mas eu posso dizer assim, que primeiro de tudo tem que ter um planejamento financeiro e se tu se planejar, ter um limite do que tu pode gastar, dá para viver super bem lá. O porquê? Lá, apesar de a gente transfere, né, no caso do real para o euro, se tu fizer um planejamento, lá as coisas acabam sendo mais baratas do que aqui. Então, às vezes a gente tem aquela ilusão de, mas lá é euro, então o euro tá R$4, na minha época tava R$13,75. Então, se tu for transformar, acaba de pouco, mas lá tu consegue. Claro, vai variar muito da cidade que for. A cidade que eu morei era na parte litorânea, na cidade de Faro, e ela é uma cidade bem barata, então ela é conhecida até por ser uma cidade para pessoas aposentadas, porque ela é uma cidade barata, tanto na parte de alimentação, quanto na parte de transporte e de moradia. Então eu acho que tem que fazer um planejamento. Se fizer um planejamento de se programar o quanto tu quer gastar, dá pra se organizar e dá pra ir. Na parte da moradia, como eu fiz um planejamento, então eu tinha um valor X para gastar e eu sabia que eu tinha que entrar dentro desses valores, eu não tinha uma bolsa extra que me desse algum tipo de ajuda, de auxílio. Então, o que eu fiz?
para tentar diminuir os gastos, eu não morei sozinha. Eu me reuni entre 6 meninas, além de mim, mais 5 meninas aqui do Brasil. Eram 4 da minha universidade ali e 2 de outra universidade da mesma cidade, daqui de Santa Maria. Então a gente acabou morando no mesmo apartamento, dividindo o quarto, para quê? Com o intuito de que pudesse baixar essa parte de moradia, que acho que é uma coisa que talvez não fosse necessário gastar um valor tão alto, que pudesse gastar então com outras coisas. Então acho que é tudo questão de planejamento, para que consiga de repente diminuir o valor de um lado e aproveitar de outro. Até para aproveitar e viajar mais, conhecer outros lugares, tu economiza no conforto do local para dormir e aproveita mais para viajar, né? Assim não se gasta tanto e consegue. E é um lado bom também, como a gente vai para um lugar diferente, então as meninas que eu morei ali, elas eram como se também elas não conheciam nada lá, então era como se fosse um apoio para que a gente pudesse uma ajudar a outra também, né? Que querendo ou não, é um lugar diferente, a gente nunca... Eu, pelo menos, eu nunca tinha saído do Brasil, foi a primeira vez que eu andei até de avião, então foi meu primeiro contato com tudo. Muito bem, muito legal. Tá, e para finalizar, a quinta pergunta que a gente acha, como que é a biomedicina em Portugal? É o mesmo curso, é o mesmo nome? A gente sabe que aqui o nosso foco principal, né, das graduações em biomedicina é para análises clínicas. E lá, como funciona isso? Teve que se adaptar? Como é que foi? Eu vou falar da minha experiência, do meu contato que eu tive com a biomedicina lá. A biomedicina nessa universidade que eu fui, que é a Universidade do Algarve, a biomedicina, então, lá, ela era dividida em 2 cursos. Era Ciências Biomédicas e Ciências Biomédicas Laboratoriais. O que diferia entre a outra? Eu fui para a parte do currículo para ver em relação às disciplinas, carga horária também das disciplinas, que é um fator bem importante para poder depois conseguir aproveitar aqui. Só que a diferença que eu senti bastante deles lá, no meu caso, no meu curso de biomedicina aqui, era mais a parte prática. E eles não. O curso deles tem uma duração de 3 anos e o meu aqui, na época, era 4 anos e meio, então já tinha uma diferença. E todas as disciplinas dessa parte as principais, elas eram mais teórica do que prática. Eles não tinham tanto contato com a parte prática desde o início do curso. Quando que eles iam ter mais esse contato era no final. Porque daí no final eles realizavam como se fosse um trabalho final de graduação e daí eles tinham um projeto e daí eles iam ter contato. Então, na verdade, eles meio que faziam um caminho para afinidade. Qual área que eles tinham mais afinidade, eles faziam o projeto nessa área e nesse momento que eles iam ter contato mais com essa parte prática. Que eu achei bem diferente do meu curso aqui. Porque acho que todos os cursos aqui no Brasil, eles têm já essa parte prática desde o início. Então, eu acho que facilita um pouco mais. Nas disciplinas elas eram bem semelhantes, apesar de ser mais teórica, mas eu acho que a parte de conteúdo mesmo elas eram bem semelhantes. Eles tinham algumas disciplinas lá que a gente não tem aqui, como também algumas que a gente tem aqui eles não tinham lá, mas é basicamente isso. E uma diferença que eu notei bastante é que eles, depois que eles terminavam essa graduação nas ciências biomédicas, se eles fizessem um mestrado, que é como eles chamam, eles podiam ingressar em medicina. Então, é bem diferente do nosso aqui. No caso, eles cursavam, às vezes, os 3 anos da biomedicina, das ciências biomédicas, aí eles faziam o mestrado, que é como eles chamam, que acho que era mais 2 ou 3 anos, e daí eles entravam como se fosse para o curso de medicina. É um pouquinho bem diferente o sistema daqui. Acho que é basicamente isso. Eu realizei uma disciplina lá só e além da minha optativa eu fiz como se fosse um trabalho final da graduação que eu consegui enquadrar como meu estágio aqui. Então eu fiz o meu estágio de biologia molecular, eu fiz ele todo lá. Então essa parte de laboratorial eu tive já o contato por causa que eu fiz como se fosse meu estágio. Então eu realizei um projeto e a disciplina que eu fiz foi uma disciplina de terapia gênica, que é uma disciplina que eu não tive nem como optativa aqui e que eu acho que acrescentou bastante na parte do meu currículo, porque era uma área que eu não tinha ainda contato no meu curso aqui. Falar desse assunto acaba gerando mais dúvida ainda, tem muita coisa para falar e eu acho que de repente dá para fazer até mais vídeos para frente falando um pouco mais, esclarecendo outras dúvidas que o pessoal vai tendo também, né? Para quem está assistindo e ficou com mais dúvidas ainda, pode deixar nos comentários aí, escreve, faça essas perguntas. Nós estamos também lá no Instagram, Ciência Incompleta,
lá no Instagram. Vamos deixar na descrição aí do vídeo o link. E é só escrever o que acha, ou melhor, é só escrever a pergunta, caso tenha uma específica, que a gente responde por lá. A Catiane responde e a gente vai conversando dessa forma. O vídeo de hoje era para esclarecer essas dúvidas que a gente viu em alguns fóruns aí, bastante perguntas sobre intercâmbio na graduação, né? Então fica esses detalhamentos de algumas partes de experiência da Catiane e espero que ajude a quem esteja assistindo. E se gostou, já curte, compartilha com os amigos que vai interessar e se inscreve no canal para dar aquela fortalecida pra gente. Obrigadão e fui!